Está no ar o Assunto Federal. Conteúdo que faz a diferença. Olá, ouvinte. Hoje é quinta-feira, 10 de abril de 2025. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviços para você. Eu sou o Luciano Seixas, o nosso encontro está só começando. Fico com você sempre de segunda a sexta ao vivo, das 4 às 5 da tarde pelo horário de Brasília, pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do grande José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da Empresa Brasil de Comunicação EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias. É hora do Giro de Notícias. E começamos o nosso giro com uma ótima notícia. 2 anos após o relançamento, o novo Programa de Aceleração do Crescimento, o novo PAC, já executou mais da metade dos investimentos previstos até 2026. Entre os destaques estão a entrega de 1.300.000 moradias pelo Minha Casa Minha Vida. Dilson Santa Fé, é com você. 2 anos após o relançamento, o novo Programa de Aceleração do Crescimento, o novo PAC, já executou 711 bilhões de reais em investimentos, o equivalente a quase 54% do total previsto até 2026, que é de 1.300 bilhões de reais. O programa lançado em 2023 já reúne mais de 23 mil empreendimentos, dos quais cerca de 17% estão concluídos e 22% em execução. Outras obras estão em licitação ou fase preparatória. Os estados e municípios respondem por quase metade dos projetos, especialmente nas áreas de saúde, saneamento, educação e mobilidade. Entre os destaques estão a entrega de 1.300.000 moradias pelo Minha Casa Minha Vida, com mais de 80% já finalizadas. Além de mais de 2.200 ambulâncias novas do SAMU e 191 empreendimentos de abastecimento de água. De acordo com o governo federal, a previsão total de aporte do novo PAC é de 1.8 bilhões de reais, incluindo os que vão ser realizados após 2026. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé. E mais uma boa notícia: o Brasil está entre os 5 países mais procurados por turistas de todo o mundo. José Carlos Andrade, conte aí pra gente sobre essa pesquisa. O Brasil aparece entre os 5 destinos mais buscados por viajantes de todo o mundo no período entre abril e junho de 2025, de acordo com o levantamento da Plataforma Mundial de Acomodação, Booking.com. Em comparação com o mesmo período do ano passado, houve um crescimento de 61% nas buscas por acomodações no país. O destino nacional aparece atrás apenas de Espanha, Itália, Estados Unidos e França. O Rio de Janeiro lidera o interesse dos visitantes estrangeiros para as férias de julho, com um aumento de 80%. Entre as nacionalidades que mais ampliaram o interesse pelo Brasil para o mês de julho, os argentinos lideram, com crescimento de 137%. No caso dos turistas brasileiros, Gramado, no Rio Grande do Sul, e Fortaleza, no Ceará, são os destinos mais procurados, com aumento de 11% das buscas. Coordenado pelo Ministério do Turismo e lançado em 2023, o Conheça o Brasil é um movimento nacional que busca incentivar e facilitar viagens de brasileiros no país. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. Pois é, o turismo ele é estimulado por 2, basicamente, né? Isso aqui é só um resumo, uma ideia. 2 fatores. Tem aquele turismo natural que as pessoas vão ver, né, as coisas da natureza e tal, e tem aquele turismo que é feito pelo ser humano, né? Sejam as pirâmides, que foi feito pelo ser humano, mas é antiga pra caramba e hoje já se confunde com o natural, né? Seja um edifício, uma ponte, uma coisa assim. O Brasil é fascinante para o turista internacional, principalmente pelo aspecto natural, né? E aí a gente já tem uma mistura com a questão da diversidade cultural.
temos praias paradisíacas no Nordeste, a exuberante floresta amazônica, que muita gente nem conhece, nem imagina como é possível, né, existir tanto verde, tanta árvore assim. As cidades vibrantes, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, própria Brasília, né, com seu turismo cívico, que chama aqui, né? Aqui, por exemplo, é para mostrar belezas da arquitetura, né, famosas no mundo inteiro. Em Brasília, aqui pertinho já tem beleza natural, por exemplo, Chapada dos Veadeiros, né, e por aí vai. Então, além disso, a hospitalidade do povo brasileiro e a riqueza culinária tornam a visita ao Brasil uma experiência inesquecível. Por isso que a gente está num bom momento aí. Seguimos com boas notícias, hein? O setor de serviços do Brasil cresceu em fevereiro, segundo o IBGE. Dilson Santa Fé traz os resultados da pesquisa mensal de serviços. O setor de serviços do Brasil cresceu 0,8% em fevereiro, segundo pesquisa mensal de serviços PMS divulgada pelo IBGE. O resultado reverte a queda de 0,6% registrada em janeiro e coloca o setor 16,2% acima do patamar pré-pandemia. 4 das 5 atividades pesquisadas cresceram no mês. O destaque foi para informação e comunicação, puxada por serviços de tecnologia da informação. Também registraram expansão em serviços profissionais, administrativos e complementares, outros serviços e os prestados às famílias. Já o setor de transportes recuou, com queda nas receitas de correios, logística e transporte coletivo. Apesar disso, o transporte de passageiros e o de cargas subiram. Na comparação com fevereiro de 2024, o volume de serviços aumentou 4,2%, com taxas positivas em 23 das 27 unidades da federação. São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal foram os principais responsáveis pelo avanço. O setor de turismo também reagiu. Cresceu quase 3% em fevereiro, impulsionado pela queda nas passagens aéreas e aumento no transporte de passageiros. Na comparação anual, a alta foi de 7,3%. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé. E a Advocacia Geral da União enviou ofícios à Apple e ao Google pedindo a colaboração das plataformas para evitar a disseminação de conteúdos falsos e a propagação de aplicativos fraudulentos relacionados ao imposto de renda de pessoas físicas. José Carlos Andrade detalha o pedido agora. A Advocacia Geral da União, AGU, enviou ofícios às empresas Apple e Google. Os documentos pedem a colaboração das plataformas para evitar a disseminação de conteúdos falsos e a propagação de aplicativos fraudulentos relacionados ao Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas, IRPF. O objetivo é proteger os contribuintes contra fraudes comuns nessa época de recebimento das declarações de ajuste do imposto de renda. Nos documentos, a AGU pede que as empresas reforcem a adoção de procedimentos rigorosos de verificação e de análise dos aplicativos disponibilizados nas lojas Apple Store e Google Play Store. A instituição pública também orienta que as empresas removam imediatamente as ferramentas ilegais. A AGU esclarece ainda que as principais fontes de informações, orientações e programas referentes ao IRPF estão disponíveis nos sites gov.br/Receita Federal e gov.br/Fazenda. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. Essa é uma questão bastante polêmica no mundo todo, né? As Big Techs, essas empresas gigantescas de tecnologia, têm conhecimento técnico e recursos para desenvolver ferramentas e algoritmos para identificar e combater a desinformação. Isso é fato. Algumas não querem, né? Agora, então, inclusive, estão falando isso na cara dura, assim, de boca aberta mesmo. A autorregulamentação pode ser mais ágil do que uma regulamentação governamental, né? Permitindo respostas mais rápidas às novas formas de fake news. Então, eles estão, de certa forma, participando das fake news. Qual é o problema? O conflito de interesse. As Big Techs têm incentivo financeiro para manter os usuários engajados nas suas plataformas. E você sabe que o usuário dessas redes sociais e tal gosta de porcaria, de besteira. É isso que engaja. O cara fica lá, passando vídeos e tal, não sei o quê.
Então, mesmo que esse engajamento signifique disseminação de fake news, aí que está o problema do conflito de interesse. O debate em andamento no mundo todo é a autorregulamentação versus a regulamentação governamental. Muitos países estão explorando diferentes abordagens para regular as big techs e combater a desinformação, incluindo aí leis de responsabilidade, órgãos reguladores, colaboração com a sociedade civil, e sempre tem aquele fantasma da censura. Não, regular é censurar, aí não pode, o cara pode emitir opinião sobre tudo livremente, né? Essa busca do equilíbrio entre a liberdade de expressão e a necessidade, porque é necessidade de combater a desinformação, é o desafio do momento. Voltamos com a informação de que o governo federal vai investir 24 milhões de reais em agroecologia até 2027. A iniciativa tem como objetivo integrar ensino, pesquisa e extensão para promover sistemas alimentares sustentáveis e inclusivos, tanto em zonas rurais quanto em zonas urbanas. Lademir Filipinha, com você. O governo federal lançou a chamada pública unificada, que vai investir 24 milhões de reais até 2027 no fortalecimento dos núcleos de estudos em agroecologia e produção orgânica. O anúncio foi feito durante a 27ª reunião ordinária da Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. A iniciativa tem como objetivo integrar ensino, pesquisa e extensão para promover sistemas alimentares sustentáveis e inclusivos tanto em zonas rurais quanto urbanas. Cada projeto pode receber até R$300 mil para custeio, infraestrutura e bolsas. O prazo de duração do investimento é de 30 meses. A expectativa é de que a chamada pública amplie parcerias institucionais, fortaleça redes de pesquisa, promova a inclusão social e estimule metodologias inovadoras de aprendizagem e organização comunitária. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. Eu estava dando uma olhada aqui. Agroecologia é uma área de conhecimento que integra agricultura, ecologia, é óbvio, né? Espertão. Agroecologia é o quê? Agricultura e ecologia. Mas também tem outras ciências envolvidas para criar aí sistemas de produção de alimentos sustentáveis. Ela busca otimizar a interação entre plantas, animais e humanos. Claro, somos parte importantíssima dessa equação, e o meio ambiente, promovendo a biodiversidade, a saúde do solo e a resiliência dos ecossistemas. A resiliência de ecossistema é um conceito importante da ecologia que refere-se à capacidade do ecossistema absorver as perturbações, sejam elas naturais ou causadas por atividades humanas, e ainda assim manter suas funções e estruturas essenciais, ou seja, é a habilidade de um sistema se recuperar e retornar ao estado de equilíbrio após um distúrbio. A ciência sabe disso, é só acompanhar, e nós estamos acompanhando. Vamos lá, e o Cláudio Mário Carvalho informa agora que as contratações de aprendizes subiram mais de 20% em fevereiro, com a indústria puxando a alta. Vamos ouvir. As contratações de aprendizes cresceram mais de 20% no Brasil nos 2 primeiros meses de 2025. Segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego, foram registrados mais de 34 mil novos contratos entre janeiro e fevereiro, número bem acima dos 28 mil do mesmo período do ano passado. O setor industrial foi o principal responsável pela alta, com quase 30 mil vínculos firmados. Em seguida, vieram a construção civil, os serviços e a agropecuária. O comércio foi o único com saldo negativo de contratações. Em fevereiro, o país teve mais de 76 mil admissões de aprendizes e 54 mil desligamentos, o que reforça a tendência de crescimento. A maioria dos contratados tem até 17 anos e são do sexo feminino. Grande parte ainda cursa o ensino médio. Hoje, mais de 633 mil jovens têm contratos ativos como aprendizes no Brasil, um aumento de 33% em 5 anos.
A lei de aprendizes exige que empresas de médio e grande porte contratem jovens de 14 a 24 anos com direitos trabalhistas garantidos e formação teórica aliada à prática no trabalho. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. E agora vamos saber como é que está o tempo em todas as regiões do país. Roda a previsão aí, Zé. Previsão do tempo para esta quinta-feira, 10 de abril de 2025. Região Centro-Oeste. Cuiabá, no Mato Grosso, quinta-feira com céu encoberto e pancadas de chuva durante a tarde. Na cidade pantaneira, os termômetros registram mínima de 23 e máxima de 31 graus. A umidade do ar varia de 95% a 50%. Jaú-Paci, no Goiás, celebra aniversário e passa o dia inteirinho com o tempo fechado e clima chuvoso. Na cidade banhada pelo Rio Claro, os termômetros registram mínima de 23 e máxima de 33 graus. A umidade do ar varia de 90% a 50%. Região Nordeste. Salvador, na Bahia, tem céu encoberto e chuvas isoladas durante o dia. Na capital da Alegria, a temperatura oscila de 25 a 31 graus. A umidade do ar vai de 95% a 60%. Parnarama, no Maranhão, comemora aniversário com chuva de manhã e à tarde. Na cidade banhada pelo Rio Parnaíba, os termômetros registram mínima de 24 e máxima de 31 graus. A umidade do ar varia de 100% a 60%. Região Norte. Boa Vista, Roraima, amanhece com nuvens escuras e chuva. À tarde o céu fica encoberto. Na capital, ao norte da linha do Equador, a temperatura mínima é de 25 e a máxima de 33 graus. A umidade do ar oscila de 96% a 60%. São Félix do Xingu, no Pará. Assopra velhinhas com o clima nublado e aquela chuvinha miúda. A temperatura mínima de 22 e máxima de 32 graus. A umidade relativa do ar oscila de 100% a 50%. Região Sudeste. São Paulo, capital, tem um dia inteiro de nuvens escuras e chuva. Na Pauliceia, a temperatura mínima é de 18 graus e a máxima de 22. A umidade do ar vai de 100% a 70%. Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, celebra mais um ano de vida com céu encoberto e chuva. Na região dos lagos, os termômetros marcam mínima de 22 e máxima de 26 graus. A umidade do ar oscila de 90% a 60%. Região Sul. Em Florianópolis, na Bela e Santa Catarina, tempo fechado e chuva durante o dia. Na Ilha da Magia, a temperatura mínima é de 19 e a máxima de 23 graus. A umidade do ar oscila de 90% a 70%. Em Riozinho, no Rio Grande do Sul, celebra mais um ano de vida com céu encoberto por nuvens escuras e chuvas isoladas ao longo do dia. Os termômetros marcam mínima de 16 e máxima de 21 graus. A umidade do ar marca de 100% a 80%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quinta-feira, 10 de abril de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
Eu aproveito para mandar aquele abraço para todos os moradores das cidades que a gente ouviu aí que fazem aniversário nesta quinta-feira, 10 de abril. Parabéns para Jalpaci, no Goiás, Parnarama, no Maranhão, São Félix do Xingu, no Pará, Rio das Ostras, no Rio de Janeiro e Riozinho, no Rio Grande do Sul, que completam mais um ano hoje. Abrindo aqui o nosso Comunica BR para saber como o governo federal está chegando aí na sua cidade. Jalpaci, cidade bem pequenininha ali em Goiás, não tem nem 3 mil habitantes e a situação é difícil lá, a vida é dura, hein? 1.910 pessoas estão no quadro de baixa renda, dessas 1.910 distribuídas em 826 famílias que estão identificadas no cadastro único do governo federal. É importante aí, tá registrado no CAD único, porque pode receber a ajuda do governo federal. A mais óbvia é o Bolsa Família, mas tem também conta de luz social, tem BPC, enfim, é o pessoal aí que precisa de apoio, recebendo o apoio do governo federal no estado de Goiás. Parnarama, no Maranhão, tem quase 32 mil habitantes, já é bem maior, né? Em janeiro e fevereiro já foram enviados para lá 32 milhões de reais em recursos federais. São 5.700 famílias beneficiadas com o Bolsa Família, o benefício médio de R$ 712 por família. 466 pessoas recebem o BPC, que é o benefício de prestação continuada, equivalente a um salário mínimo de R$ 1.518, lá em Parnarama, no Maranhão. São Félix do Xingu, no Pará. O município abriga um campus da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. É a Unifespa, a principal instituição pública de ensino superior do Sul e do Sudeste do Pará, né? Então, 90 vagas foram oferecidas em 2024 pelo SISU aí para entrar na Unifespa e 60 dessas vagas foram reservadas para cotas e ações afirmativas em São Félix do Xingu, no Pará. Agora, 4h21. Você continua com a gente aqui no Assunto Federal. Hoje tem informação relevante para você. 4h21, horário de Brasília. Assunto Federal. E chegou a hora de receber aqui a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, que todo dia traz pra gente em primeira mão os destaques da Voz. Boa tarde, Mari. Oi, Luciano. Boa tarde pra você, boa tarde pros ouvintes da Rádio Gov. Luciano, hoje a gente vai falar na Voz do Brasil, entre outras coisas, sobre o programa Saúde na Escola, que é um esforço aí conjunto, né, dos Ministérios da Saúde e da Educação para levar vacinação diretamente dentro das escolas, né? É uma forma aí de facilitar a vida dos pais, garantir que todos os alunos tenham acesso às vacinas e garantir também o calendário de vacinação completo. O Zé tá falando. Tá falando aí que antigamente era na pistola a vacina em colégio, né? Eu não sou dessa época. Eu não lembro disso, né? Eu já nasci em outro momento, entendeu? Eu não vou falar a minha idade aqui no ar. A Mari é a época do Zé Gotinha, né? Esse negócio de pistola é meio antigo, viu? Muito antigo. Mas é boa essa aí, então, né? Saúde na escola. Os pais não precisam ficar preocupados. No programa Saúde na Escola não tem vacina de pistola. Então, o programa é um sucesso, Luciano. Quase 110 mil instituições de ensino públicas, praticamente em todos os municípios do país, já garantiram a participação na campanha nacional de vacinação. São 27.800.000 estudantes de até 15 anos em todo o país sendo atendidos, então, pelo programa de vacinação. A meta é vacinar 90% desse total aí na campanha desse ano, né? E a ideia do programa Saúde na Escola também é garantir que o calendário, que o cartãozinho de vacinação das crianças fique todo completo, né? Então, assim, tem as campanhas pontuais de vacinação, gripe e tal, mas tem as vacinas que todas as crianças têm que tomar até uma determinada idade. Então, se a criança tiver com vacina atrasada, ela pode também aproveitar para atualizar o calendário. A gente vai falar de tudo isso hoje na Voz do Brasil. Não vou parar de ficar dando todos os detalhes aqui, senão as pessoas não precisam ouvir a voz depois.
E a gente vai falar também que o setor de serviços no país, falar um pouquinho de economia, o setor de serviços cresceu 0,8% em fevereiro em relação a janeiro. Cresceu também em relação a fevereiro do ano passado e a gente vai trazer os detalhes sobre essa área da economia que está mais aquecida. Maravilha. Logo mais 7h nas emissoras de rádio do país. Eu e você em todas elas, daqui a pouquinho. Elas. Tá bom. Valeu, Mari. Obrigado. Tchau, tchau. Curtas do Bom Dia. E tá na hora do Curtas do Bom Dia, com alguns dos principais temas tratados pelo convidado de hoje do Bom Dia Ministro, Renan Filho. No bate-papo com a jornalista Karine Mello e com emissoras de rádio de vários estados, o ministro dos Transportes comentou sobre a guerra tarifária internacional. Ele também elogiou a atuação do Brasil diante desse cenário. Vamos ouvir. Uma coisa relevante, né? A gente vê, a gente percebe que a economia brasileira não tem problemas super graves quando a gente vê um problema como esse da guerra tarifária internacional. A gente viu o dólar disparar no mundo inteiro, a gente viu as bolsas de valores despencarem e ninguém está mais dizendo que isso ocorre por problema fiscal do país, por política do governo. Ao contrário, o governo brasileiro ele tem hoje melhores condições para enfrentar essa guerra do que o resto do mundo. Primeiro, nós somos um dos poucos países no planeta que temos uma balança comercial equilibrada com os Estados Unidos. Eles não vendem mais pra gente, eles não vendem pouco pra gente, não. Eles vendem mais pra gente do que a gente para eles. Diferentemente do que acontece com o mundo inteiro. Eu vim agora do Vietnã, como você falou. A balança comercial do Vietnã com os Estados Unidos, ela é superavitária para o Vietnã em 100 bilhões de dólares por ano. Só entre o comércio entre os dois países. A nossa é superavitária em 100 bilhões de dólares com o mundo. O Vietnã sozinho gera 100 bilhões de dólares para a economia dele vindo dos Estados Unidos. Então a gente é um país que não está nessa dependência. O presidente tem feito uma inserção internacional muito firme, paciente, uma condução do país experiente, sóbria, serena, respeitando as melhores tradições da diplomacia nacional, da história de Rio Branco. Então ontem eu me senti assim, muito orgulhoso ao ver o presidente Lula liderando os países da CELAC, né, nessa discussão internacional, pedindo calma nesse momento para que China e Estados Unidos, que são dois gigantes, né, e que nessa briga de gigantes a gente não entre nessa guerra tarifária, porque uma guerra tarifária não tem vitoriosos no mundo nesse momento. O ministro ainda explicou como funciona a fiscalização e os investimentos nas rodovias concedidas. Deve reclamar a NTT, a gestora do contrato. E ela nem é um membro do governo. A agência, ela tem autonomia funcional. Ela é apartada do governo. Para que as pessoas entendam isso, é mais ou menos como o Banco Central, sabe? A gente discute muito no Banco Central. Sim. O Banco Central é uma agência também do mercado de capitais, da regulação do sistema bancário nacional. E a NTT é uma agência. O presidente indica os membros que precisam ser aprovados pelo Senado e depois eles têm mandato. O presidente não pode mais demiti-lo. Ou seja, ele tem autonomia funcional para cumprir o seu papel e garantir o cumprimento do contrato para a sociedade. Agora, Karine, já que você me dá essa oportunidade, deixa eu te explicar por que no passado as pessoas têm um pouco essa sensação que poderia ter mais investimento. Porque houve uma discussão muito grande do tamanho do investimento que devia ser feito e o tamanho da tarifa. Então, por exemplo, a Regis Bittencourt, ela é uma rodovia que tem tarifas em torno de R$5 para cada 100 quilômetros. Enquanto as concessões do estado de São Paulo, as tarifas giram entre 15 e 16 reais para 100 quilômetros. Então, o que acontece com a Regis, nesse trecho? Ela tem um volume de investimento menor, porque tem uma tarifa menor. Aí o que ficou claro? Não adianta ter investimento pequeno, porque o contrato é de 30 anos. E o Brasil cresce muito. Então, quantas pessoas hoje trabalham em São Paulo, mas moram nas cidades do entorno? Porque não é fácil morar em São Paulo, é mais caro. E para chegar em São Paulo, ela tem que pegar a Regis Bittencourt. Cada vez mais as pessoas têm que pegar as rodovias para chegar em São Paulo. E se a rodovia recebe pouco investimento, ela fica congestionada. E para os
cidadão é muito mais caro não ter o investimento. O que ficou claro agora é que a gente tem revisto os contratos, otimizado esses contratos para colocar mais investimentos dentro deles e garantir que, assim, a expectativa do cidadão ela seja atendida. Agora eu faço um outro convite, porque qual é a comparação? A comparação não é se a rodovia privada está do jeito que a pessoa quer ou não. A comparação é assim, privadamente ela está recebendo X bilhões de investimento. Se fosse público, receberia quanto? Essa é que é a comparação que eu tenho procurado fazer ao longo dessa entrevista e que eu fiz aqui agora com a Bahia, com um colega lá da Bahia. Porque o presidente Lula dobrou o investimento na Bahia do ponto de vista de recursos públicos nos últimos anos. Isso é muito relevante, porque o baiano também acreditou no presidente Lula. Mas assim, mesmo dobrando, ainda não é suficiente para a necessidade de investimento que uma rodovia como a 116 precisa, porque ela vai precisar de 10 bilhões de investimento para adequar aquele trecho. E as pessoas talvez perguntam assim, mas por que, Renan, é assim? É porque boa parte da produção ocorre em São Paulo, ocorre no Rio de Janeiro, ocorre em Minas Gerais. Mas precisa ser vendido em Alagoas, em Sergipe, no Ceará. E todos esses caminhões precisam cortar a Bahia. Eles não vão ficar todos na Bahia. Mas como precisam cortar a Bahia, o fluxo é muito grande e por isso a rodovia precisa de tanto investimento. Por fim, Renan Filho detalhou os leilões e os investimentos na malha viária federal. São 15 leilões espalhados pelo Brasil inteiro, né? Mas especialmente leilões que vão facilitar aquilo que o Brasil produz no centro do país, acessar os nossos portos do Sudeste e do Arco Norte do Brasil. Os portos do Arco Norte estão localizados sobretudo no Pará e no Maranhão. Boa parte da produção já é escoada por lá, cerca de 30% da produção nacional escoada por lá, e também para facilitar o acesso aos portos de São Paulo, de Paranaguá. Então estados como Minas Gerais, o Paraná, o Mato Grosso do Sul, o Mato Grosso, Rondônia, que teve recentemente um leilão super bem sucedido agora há pouco, Rio de Janeiro, São Paulo, também temos contratos em revisão. Isso vai ser muito importante para impulsionar o investimento no Brasil. Além disso, Karine, o Brasil bate recorde de investimentos agora, ou seja, 25 vai ser um ano maior que 24, que já é o recorde histórico no somatório de investimentos públicos e privados. A gente acha que 25 vai superar, 26 também vai superar. E nós vamos atingir o pico de investimentos do Brasil em 2030. Isso significa um avanço muito significativo para a nossa infraestrutura, porque o Brasil, como disse no início, é um país em transformação. Quer ver quem nos ouve? Há cerca de 30 anos, 40 anos atrás, que em termos de história de um país, isso é muito pouco tempo. O centro de produção da nossa agricultura era ali no Paraná, no Rio Grande do Sul. Hoje esse centro de produção, ele é no Mato Grosso, ou seja, se mudou a produção de lugar em volume, hoje produz mais em volume nessa região do que outras regiões, a infraestrutura também precisa ser deslocada num período de 30 anos. Isso é relativamente pouco tempo e por isso o Brasil é um país em transformação. Lá no norte, como falei, a gente tem um porto em Itaqui, no Maranhão, que é um dos portos que mais crescem no mundo em volume de exportação nesses últimos 25 anos. Por quê? Porque a produção praticamente não existia na região, o Matopiba surgiu nesse período também, e hoje o Brasil é um dos garantidores da segurança alimentar internacional, exportando para o mundo inteiro. Eu recentemente estive com o presidente no Japão e no Vietnã, conversando sobre isso, e a nossa infraestrutura, ela garante que nós sejamos campeões de exportação no mundo. Às vezes o brasileiro, ao olhar se o copo do Brasil está meio cheio ou meio vazio, ele questiona essas coisas. Ele diz assim, olha, mas a gente tem infraestrutura? E a resposta é sim, a gente tem infraestrutura. Por quê? Porque a gente já é campeão de exportação. É mais ou menos se a gente pensar assim, o Brasil produz jogador para ganhar a Copa do Mundo ou não? Claro que produz. Isso não significa também que a gente ganha todas as Copas. Sim. Mas nós já ganhamos 6. Ninguém ganhou 6 igual a gente. De vez em quando a gente fica numa safra difícil, como estamos agora. Vamos até melhorar até a Copa, eu acho. Mas a nossa infraestrutura já garante que nós sejamos campeões mundiais
de volume exportado, sobretudo em alimentos. Então o Brasil é campeão em exportação de carne, de frango, de café, de suco de laranja, de açúcar, de etanol. Ou seja, a gente tem pautas muito exitosas e a infraestrutura nacional ajuda a impulsionar a economia brasileira, e essa é uma marca do nosso país e que vem ganhando, sobretudo, ainda mais relevância com o presidente Lula. Próximo leilão está marcado já? Está marcado, a gente tem leilão agora dia 30, eu estou até na expectativa de levar o presidente Lula pela primeira vez na B3 para que a gente consiga, no dia 30 desse mês agora, fazer um leilão super importante, que é na BR-040, ligando o Rio de Janeiro, passando pela Serra de Petrópolis até Juiz de Fora, o leilão desse trecho, para que ele volte a receber investimentos. A subida da Serra de Petrópolis é uma área que teve obras paradas, Karine, há muito tempo, está com obras paradas há um bom tempo, e nós vamos conseguir fazer esse leilão, será um leilão exitoso, e quem sabe com a presença do presidente Lula, demonstrando que o Brasil, ele fortalece os investimentos públicos e amplia também a capacidade de atrair investimentos privados. Esse é o melhor caminho para a gente melhorar mais rápido a nossa infraestrutura. Esse vai ser o segundo leilão desse ano, e nós teremos outros 13 aí na agenda para termos um ano com 15 leilões como meta, tá? Nós já fizemos 10 leilões no governo do presidente Lula, e só para uma comparação por período governamental, o governo anterior, em 4 anos, só fez 6 leilões de concessão de rodovias. Nós já fizemos 10 e vamos realizar 15 esse ano. Então é sem dúvida o maior volume de investimento privado que o país vai receber em todos os tempos. Para ouvir a entrevista completa e os curtas do Bom Dia Ministro, acesse o portal da Rádio Gov. Anota aí, radiogov.ebc.com.br. E quem aí também está com saudade do nosso quadro que toca na esplanada. Hoje, quinta-feira, vamos de música aqui no Assunto Federal. Quem pediu música foi exatamente ele, o ministro dos Transportes, Renan Filho. Vamos ouvir. Alô, ouvintes da Rádio Gov, quem fala é o ministro dos Transportes, Renan Filho, e eu também queria pedir uma música. A minha música é do grupo Menos é Mais, Coração Partido. O que toca na esplanada, você ouve aqui, na Rádio Gov. Assunto Federal. O MEC e o INEP contextualizam resultados do Censo Escolar 2024. Quem traz as novidades é Patrick Samartin, no Boletim MEC de hoje. Olá, eu sou Patrick Samartin e você está ouvindo o Boletim MEC. O MEC e o INEP anunciaram nesta quarta-feira, 9 de abril, os dados do Censo Escolar 2024, e os números são positivos. Segundo dados do censo, entre 2022 e 2024, houve crescimento em todas as etapas de ensino, da creche ao ensino médio. Considerando todas as etapas, o aumento no percentual de matrículas subiu de 18,2% em 2022 para 22,9% em 2024. O MEC já investiu 4 bilhões de reais no programa Escola em Tempo Integral. Foram 965 mil matrículas declaradas no ciclo 2023-2024 e 943 mil no ciclo 2024-2025, que ainda estão em fase de declaração. O ministro da Educação, Camilo Santana, destacou a importância da construção de uma política a partir de informações e dados, mas principalmente de forma coletiva com os entes federados. Todas as políticas que a gente tem procurado implementar aqui no Ministério são baseadas em evidências, são baseadas em dados e construídas coletivamente com os entes federados, porque são eles que estão na ponta. A educação profissional e tecnológica também mostrou um crescimento. Foram mais de 2,5 milhões de matrículas em 2024, um aumento de 2,4 vezes o registrado em 2023. A meta do Plano Nacional de Educação prevê chegar a 4,8 milhões de matrículas. Para isso, o governo federal, por meio do novo PAC, está implantando 102 novos campi de institutos federais de educação, ciência e tecnologia em todo o Brasil, um investimento de 2,5 bilhões de reais.
Para saber mais ações do MEC na educação brasileira, acesse nosso portal www.gov.br/MEC. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. A ampliação do Minha Casa Minha Vida para famílias com renda de até R$12 mil foi assunto no 100º Encontro Internacional da Indústria da Construção. E o boletim direto do Planalto traz mais informações sobre as moradias para a classe média. Vamos ouvir. Direto do Planalto. Saiba mais sobre as ações do governo. Depois de um 2024 de excelentes resultados, o recente anúncio da expansão do Minha Casa Minha Vida para famílias com renda de R$8 mil a R$12 mil foi assunto no 100º Encontro Internacional da Indústria da Construção, que ocorreu esta semana em São Paulo. Segundo Renato de Souza Correia, presidente da Câmara Brasileira da Indústria de Construção, a ampliação do Minha Casa Minha Vida é mais uma prova da palavra do presidente Lula com o setor. A criação da faixa 4 completa o círculo virtuoso desse programa, melhorando as condições de aquisição da casa própria também para a classe média. Foi com satisfação que recebemos esse anúncio, que cumpre, presidente, a promessa feita por Vossa Excelência em novembro passado, de que não faltaria dinheiro para a construção. Muito obrigado por cumprir essa promessa. Em 2024, a construção civil colaborou na geração de 110.133 novos postos de trabalho, empregando mais de 2.850.000 pessoas. De acordo com o presidente da Câmara Brasileira da Indústria, os canteiros de obras estão recebendo pessoas dos programas sociais que estão trabalhando para o setor crescer. É inegável que o atual governo destravou o investimento e tem atuado para estimular tomada de decisão por novos projetos. O avanço esperado nos investimentos em habitação, infraestrutura, demanda a indústria e requer a expansão da mão de obra. Para fazer frente a esse desafio, é estratégica a contratação dos profissionais dos programas sociais do governo pelas empresas do setor da construção. Segundo a consultora em construção civil, Carolina Lacerda, a experiência de contratação de mão de obra do CadÚnico já é um sucesso em Goiás. Nosso setor sempre foi uma engrenagem importante na geração de emprego do país e continua precisando de gente disposta para trabalhar. A qualificação pode acontecer no próprio canteiro. Um bom exemplo foi a iniciativa do Sinduscom Goiás, que formou cerca de 300 pessoas no ano passado com cursos realizados dentro das próprias obras. A união desses esforços, somada à modernização do setor, com processos mais secos e industrializados, abriu uma grande oportunidade para essas famílias. Isso inclui os mais jovens e também as mulheres. Segundo o ministro das Cidades, Jader Filho, a expansão do Minha Casa Minha Vida para a classe média é mais um compromisso de campanha do presidente que vai finalmente chegar à população. E lançamos, presidente, com mais recursos aportados pelo FGTS, um grande incentivo ao financiamento habitacional para a classe média, conforme isso já vinha pedindo desde o início do seu governo. Vamos atender, no Minha Casa Minha Vida, as famílias de renda mensal de 8 até 12 mil reais, criando assim o faixa 4. Serão inicialmente 120 mil famílias que hoje não encontram condições ideais de financiamento no mercado. O mercado da construção civil está em um excelente momento. O setor teve um desempenho destacado em 2024, registrando um crescimento de 4,3% e encerrando o ano com um produto interno bruto de mais de 350 bilhões de reais. O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, ressalta que o governo federal tem criado ambiente para este cenário. Para crescer, para desenvolver um país, algumas palavras são fundamentais, são chaves: segurança jurídica, previsibilidade e confiança. Confiança num país. Para o presidente Lula, a ampliação do Minha Casa Minha Vida para a classe média é uma medida de justiça social, assim como a isenção do imposto de renda. Eu sempre achei que quem ganha até 5 mil não deveria pagar imposto de renda. Aliás, eu sempre achei que salário não era renda. Renda é o cara que recebe, dividendo, bilhões de bilhões e não paga nada. Renda é o cara que tem aí 3, 4, 5, 6, 7 milhões de herança
e paga só 4% de imposto, quando nos Estados Unidos paga 50%. A nova linha do Minha Casa Minha Vida classe média prevê a possibilidade de financiamentos de até 420 meses, com taxas de juros de 10,50% ao ano, valor abaixo das de mercado, para aquisição de imóveis de até R$500 mil. De Brasília, Gisele Brasil. Você ouviu Direto do Planalto. A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, e o secretário executivo do Ministério da Educação, Gregório Grisa, assinaram nesta quarta-feira um protocolo de intenções que posiciona o país como referência global em educação para a sustentabilidade e ação climática. Saiba mais com Mariana Leite no Minuto Ciência. Roda aí, Zé. Minuto Ciência. A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, e o secretário executivo do Ministério da Educação, Gregório Grisa, assinaram nesta quarta-feira um protocolo de intenções que insere oficialmente a cultura oceânica no currículo escolar brasileiro. O ato ocorreu no auditório do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, em Brasília, onde ocorre até o dia 11 o Fórum Internacional Currículo Azul, Experiências Internacionais em Educação e Cultura Oceânica para a Resiliência Climática, um dos eventos centrais da Semana da Cultura Oceânica. Liderada pelo MCTI em parceria com a Unesco e o MEC, a iniciativa torna o Brasil o primeiro país do mundo a assumir esse compromisso de forma estruturada e com respaldo governamental, ganhando reconhecimento internacional da Unesco como protagonista global em educação para a sustentabilidade e ação climática, como detalhou a ministra Luciana Santos. Então, o compromisso anunciado vai para além de um único documento curricular sobre cultura oceânica. Em um país com dimensões e a diversidade do Brasil, o mais importante é reconhecer que se trata de um processo contínuo e de construção coletiva, que envolve os níveis municipais, estaduais e federais. Então, precisa ser uma política viva, que reconhece a educação integral como eixo de transformação e tem, na popularização da ciência, um instrumento essencial para o engajamento da sociedade. A cultura oceânica é mais que um conteúdo, é uma lente pela qual se compreende o mundo. Ela ajuda a revelar como o oceano, que cobre 70% da superfície do planeta e representa 97% de toda a água existente. A parceria entre o MCTI, MEC e Unesco foi formalizada para promover a cultura oceânica, alinhando o Brasil com as diretrizes globais da década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável. Ainda durante o evento, a ministra Luciana Santos anunciou o tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2025, o maior evento de popularização da ciência no Brasil. Estamos dando continuidade a esse processo vivo, anunciando novas iniciativas do Ministério nessa área tão importante. Entre os anúncios que temos a alegria de fazer está o lançamento da 5ª Olimpíada Brasileira do Oceano, da 2ª Olimpíada Internacional do Oceano, que é coordenada por nós, pelo Brasil. A Olimpíada é aberta à participação de toda a sociedade, promove a cultura oceânica como ferramenta de transformação, aproximando pessoas de todas as idades do conhecimento, sobre o papel vital do oceano em nossas vidas. E este ano ela se integra como tema da nossa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que é o maior evento de popularização da ciência no Brasil. E o tema é Planeta Água, a cultura oceânica para enfrentar as mudanças climáticas no meu território. Também participaram do evento o presidente do CNPq, Ricardo Galvão, Francesca Santoro, oficial sênior de programas da Comissão Oceanográfica Internacional da Unesco, e do professor Ronaldo Cristofoletti, co-presidente do Grupo de Especialistas em Cultura Oceânica da Unesco, entre outras autoridades. Reportagem, Mariana Leite. Minuto Ciência. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, participou do Gas Week 2025. No evento, o ministro exigiu o avanço da agenda regulatória no setor de gás. Quem conta pra gente é Nise Quintas, do boletim Conexão Energia. Vamos ouvir. Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias sobre o cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov.
Ao participar do Gas Week 2025 nesta terça-feira em Brasília, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, cobrou o senso de urgência da Agência Nacional do Petróleo, ANP. Silveira não poupou críticas à atuação do governo anterior na área do gás natural e exigiu que a ANP, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, cumpra a agenda regulatória para destravar avanços no setor brasileiro de gás. Nós vamos avançar porque o governo do presidente Lula tem um foco: fazer a inclusão social, gerar emprego, gerar renda. Ele entende que a única compreensão da gente construir um país melhor é a gente se desenvolvendo de forma estruturada. É evidente, respeitando a iniciativa privada, respeitando o contrato, mas usando a regulação para poder tanto fiscalizar quanto para poder corrigir distorções que notoriamente foram criadas por políticas entreguistas lideradas pelo ex-ministro da Fazenda, Paulo Guedes. Política de sustentabilidade e de transição energética, segundo Silveira, também estão na linha de frente do MME. O Ministério de Minas e Energia é o ministério que mais implementou política de sustentabilidade. Nós ampliamos o combustível do futuro, a nossa matriz de descarbonização das matrizes autointensivas, matriz de mobilidade e transporte, aumentando, permitindo o aumento da participação do etanol, do biodiesel, do combustível sustentável de aviação, do diesel verde, da regulação da captura e estocagem de carbono para a gente ter emissão líquida negativa na produção dos biocombustíveis no Brasil. Nós implementamos a política, nós aprovamos a lei de forma recorde da eólica offshore no Congresso Nacional, nós implementamos mandato para o biometano. Ninguém fez política de transição energética e política de sustentabilidade como o Ministério de Minas e Energia. O Conexão Energia fica por aqui. Mais informações, acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm a produção e apresentação de Nise Quintas e edição de Ana Lúcia Ferreira e Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. Momento Serviço. Tem uma reclamação contra empresas de telecomunicações? Agora você tem mais uma forma de realizá-la. É que a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, acaba de lançar um canal de atendimento via WhatsApp para facilitar o registro e o acompanhamento das reclamações feitas. José Carlos Andrade traz a novidade para a gente. A Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, acaba de lançar um canal de atendimento via WhatsApp para facilitar que os cidadãos registrem e acompanhem as reclamações feitas. A iniciativa busca modernizar o suporte ao consumidor. Por meio do aplicativo, os usuários podem registrar, consultar e reabrir protocolos, além de avaliar o atendimento recebido. Para utilizar o serviço, basta salvar o número 0800 61 01331 no WhatsApp ou acessar o link disponibilizado por meio da Anatel. A escolha do WhatsApp está vinculada à popularidade e à praticidade da plataforma. Inicialmente, o serviço está direcionado a reclamações que correspondem à maior parte das demandas da agência. Posteriormente, a ferramenta também vai ser usada para tirar dúvidas sobre telecomunicações. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. E agora é comigo. O governo federal está oferecendo uma nova série de 5 novos cursos sobre mobilidade urbana sustentável, disponíveis gratuitamente no portal Capacidades. Os temas abordam transporte público integrado, mobilidade ativa, a pé e por bicicleta, gestão de políticas de mobilidade e o desenvolvimento orientado ao transporte sustentável. Os cursos fazem parte da trilha de aprendizagem do programa Cidades Verdes Resilientes, composta por 17 capacitações à distância. De acordo com o governo federal, além de oferecer certificados individuais, os cursos buscam promover cidades mais sustentáveis, inclusivas e eficientes. Os interessados devem consultar mais informações pelo site capacidades.gov.br/cursos. E o programa Mulheres 1000 vai oferecer 10 mil novas vagas em cursos gratuitos na área de cuidados. Lucília Araújo explica como funciona essa iniciativa interministerial.
O Programa Mulheres 1000, iniciativa interministerial dos Ministérios do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e da Educação, vai oferecer 10 mil novas vagas em cursos gratuitos na área de cuidados. No total, serão 40 mil vagas gerais. Outras 900 vagas vão ser destinadas especificamente a trabalhadoras domésticas. De acordo com o governo federal, a expansão do programa foi possível graças ao uso de recursos do Fundo de Direitos Difusos, vinculado ao Ministério da Justiça, e foi motivada pelo sucesso do projeto piloto realizado em 2024, que teve 82% de taxa de conclusão. Ainda segundo o governo, o Mulheres 1000 visa promover a inclusão educacional, social e produtiva de mulheres em situação de vulnerabilidade, com cursos de qualificação profissional com carga horária mínima de 160 horas. A formação é oferecida por institutos federais de vários estados e integra o Plano Nacional de Cuidados. Acesse mais informações pelo gov.br/MDS. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. O Ministério da Igualdade Racial lançou um programa inédito para capacitar representantes de comunidades negras em temas globais. A iniciativa tem foco nas agendas climática, ambiental e de direitos humanos. Claudimário Carvalho explica a novidade. O Ministério da Igualdade Racial abriu inscrições para a primeira edição do programa Cala Tocula, voltado à formação de lideranças negras para a atuação em negociações internacionais. A iniciativa tem foco nas agendas climática, ambiental e de direitos humanos. O programa vai selecionar 100 representantes de comunidades quilombolas, povos de terreiro, matriz africana, povos ciganos e outras lideranças negras. A formação inclui oficinas, mentorias, curso de inglês instrumental, atividades práticas e articulação com entidades ligadas à COP30, que acontece este ano no Brasil. O edital também garante paridade de gênero, diversidade regional e representatividade dos biomas brasileiros. Além das vagas principais, haverá cadastro de reserva com 20 nomes. As inscrições seguem até o dia 9 de maio e devem ser feitas online. A seleção vai ser realizada por análise de documentos e entrevista virtual. Os detalhes estão disponíveis no site do Ministério da Igualdade Racial. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. E estamos chegando ao fim do nosso Assunto Federal. Eu volto amanhã, 4h. Espero você para mais uma tarde cheia de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Um ótimo fim de tarde para você. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da Empresa Brasil de Comunicação, EBC, de segunda a sexta, às 4h. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.